Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 23 de abril e a edição de hoje já começa com estas imagens. Drogas em achocolatado. 3 presos e um adolescente. Ele foi apreendido por tentar jogar dentro do presídio de Charqueadas todo este material aí. A criatividade não tem limites. Ontem, lembram? Nós mostramos aqui, foi dentro de uma bergamota. E agora então dentro do achocolatado. Bom, do achocolatado, agora vamos para a mochila. Traficante usava figuras do Maradona para armazenar e identificar cocaína. Isso aconteceu aqui em Guaíba, na região metropolitana. Daqui a pouco, outros detalhes e informações. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção, 7 criminosos que ameaçavam e expulsavam moradores de casa foram presos em Viamão. Os traficantes cobravam dos moradores uma espécie de pedágio, que era a chamada taxa de segurança. Quem nos dá os detalhes é ele, Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Oi, bom dia, André, e a todos que nos acompanham. E sabe como que esses criminosos se apresentavam para a comunidade? Como a solução dos problemas. Mas, na verdade, eles eram o próprio problema, causavam todo o problema e vendiam sua presença como uma solução para tudo isso. Eu explico, André. Eles ameaçavam moradores, expulsavam pessoas de casa para transformar em pontos de tráfico de drogas, mas vendiam uma espécie de segurança privada para as pessoas que pagassem esse pedágio. Então eles foram alvos dessa operação ontem. 7 foram presos pela Polícia Civil, uma grande operação que envolveu cães farejadores em busca de drogas em diversas casas da região ali em Viamão. Helicóptero da Polícia Civil também participou. E olha só, André, um detalhe curioso, que essa operação aconteceu em um horário um pouco diferente do que normalmente acontecem as operações, que normalmente é bem no iniciozinho da manhã, e ontem foi no final da tarde, início da noite. A Polícia Civil conseguiu pegar todo mundo atuando e expulsando, ameaçando esses moradores de casa. Eles chegavam, escolhiam algumas residências e pediam para as pessoas para guardarem drogas, armas, aquela situação que a gente já mostrou aqui diversas vezes em diversas cidades da região metropolitana. Ô, Lucas. Quem se negava era expulso, ameaçado e expulso de casa, André. Bom, 11 horas e 38 minutos, estamos mostrando aí o SBT Rio Grande, mostrando que teve prisões. Prisões porque criminosos invadiam residências, literalmente invadiam, porque obrigavam, Lucas, as pessoas a se cederem o espaço, para a colocação de drogas. Eu queria que isso você explicasse melhor e eu já trago para a conversa. Bom dia, Glauco Paza, direto da redação. Glauco Paza participando com a gente. Como é que era esse modo de operação dos criminosos? Eles escolhiam um bairro onde eles iam dominar e aí escolhiam os pontos estratégicos e se dirigiam aos moradores. E quer dizer, o morador ele não tinha escolha, ele tinha que ceder à exigência dos criminosos. Em alguns casos, Lucas, eles tinham que sair de casa, deixar a casa para os criminosos e, pelo que eu entendo, outras vezes, a casa servia como um depósito do crime. Eram em 3 frentes, digamos assim, André. Eles criavam o problema e vendiam para os moradores a solução desse problema. Então eles chegavam na comunidade, que estava de certa forma calma, sem problemas, e começavam a ameaçar alguns moradores. Escolhiam casas que eles queriam transformar em pontos de venda, de armazenamento de drogas e armas. Os moradores que não aceitavam eram ameaçados e expulsos de casa. Algumas casas não tinham conversa, era ponto estratégico, chegava lá, eles já expulsavam imediatamente essas pessoas. Agora, André, a pessoa não queria sair, não queria também guardar armas, não queria guardar drogas, ele tinha uma opção, que era pagar essa espécie de pedágio, um valor para que os criminosos garantissem a segurança dele, para que nada acontecesse nessas casas. O valor não foi divulgado, mas já é um esquema que extorquia diversas vítimas. Então esses criminosos lucravam tanto pelo tráfico
quanto pela extorsão dos moradores. Vejam o que era o inferno da vida desses moradores, dessas pessoas, Glauco e Lucas, onde eles se sentiam obrigados, não tinha saída, porque eles tinham que ceder espaço para a criminalidade. Não é a primeira vez que acontece de jeito nenhum e certamente acontece em diversos outros locais. Inclusive, tempos atrás, aconteceu num condomínio também aqui na região metropolitana, né, Lucas? Aqui em Canoas, em Viamão também a gente já acompanhou esse tipo de operação. Diversas cidades da região metropolitana em que os criminosos, André, eles querem assumir o controle, tomam conta até da administração do condomínio. Nesse caso de ontem, era um bairro, era uma comunidade aberta, mas muitas vezes em condomínios eles assumem a administração, chegam a tomar conta até mesmo da portaria, controla quem entra e quem sai, ou seja, é um domínio total que esses criminosos estão fazendo em relação a esses moradores. Sem falar de serviços que são prestados, né? Entre aspas. E alguns essenciais, né? O André, isso é uma técnica miliciana, né? Você assume como um poder paralelo, as pessoas ficam submissas, né? E quem não fica tem que sair, é rejeitada pelo grupo criminoso, mas é uma técnica miliciana. Oferece segurança dentro da insegurança. E quem reclamar, eles ameaçam. Por quê? Porque pode continuar na comunidade, eles ficam sabendo se alguém deu com a língua nos dentes. Por isso, algumas vezes, é tão difícil de combater esse crime, né, André? É verdade, não é simplesmente vai, procura a polícia e faz uma denúncia, né? Muito pelo contrário, é muito difícil e a polícia conseguiu então, portanto, para quem está chegando agora, 11 horas e 42 minutos, imagine você, na sua casa, chega um grupo criminoso e diz, a partir de hoje a sua casa vai servir como depósito de drogas, depósito de armas, né? Ou então você é obrigado a sair de casa para ceder esse espaço para os criminosos. Imagine a situação, e há tempo atrás nós falamos, né, o Glauco e Lucas, quando nós ouvimos que isso acontecia mais ao norte do país ou no centro do país, achávamos isso um absurdo. Era só lá, né? Parecia que era só lá. E você falou um negócio bem importante, André, eu estou recordando aqui, ó, em alguns locais, Rio, São Paulo, né, eles fornecem o gás, a TV por assinatura, que é pirata, fornecimento de energia passa por eles, quer dizer, é um controle paralelo, né? É um absurdo. É a maneira de controlar e evitar que a pessoa saia de dentro daquele ambiente, vá buscar serviços, tenha contato, né, com o externo e por isso então praticamente dominam a vida da pessoa e a prestação de serviços. Na verdade, Lucas, inclusive, até mesmo na área da saúde, e o Lucas pode falar melhor para a gente, até isso é controlado. Quer dizer, não é simples buscar o auxílio médico, por exemplo, né, Lucas? Ô André, e outro exemplo do que acontece nessas regiões controladas, daqui a pouco o grupo A toma conta, o grupo B vê que é um negócio lucrativo, que é um local que atrai, que pode dar recursos, acaba gerando também um confronto entre essas facções e os moradores, claro, ficam no meio de tudo isso. Agora, André, olha a proporção que se toma a coisa. Quantas pessoas que não tem nada a ver com o tráfico de drogas e simplesmente por morarem em determinada região acabam sendo envolvidas em todo esse contexto. Não há dúvida disso. Eu estou olhando aqui a imagem, Glauco também, pessoal que está nos acompanhando. Vamos repetir essa imagem desse cidadão, o outro cidadão sendo encaminhado para o carro, porque aparece um dos cães da polícia. Vejam só o treinamento desses cães e o faro, né? O faro desses animais, porque ele estava, o cão, atrás ali do criminoso, indo para a cela ali dentro da viatura, e o cachorro, mas assim, ó, se cuspindo de raiva, querendo atacar o cidadão. A gente vai perceber na imagem, né? Vejam só, olha só que curioso isso. Os cães treinados, olha só, ó, o cão tá sabendo que aquele ali não é bom elemento. E olha, percebam esse cão policial. O policial tendo que segurar ele ali, ó. O cão em duas patas só, hein? Exato. E olha, tá por conta o cachorro, tá por conta, olha ali. Vai se largar, olha, não sei o que poderia ter acontecido. Preciosa ajuda desses cães aí, tanto no Faro, processo de encontrar as drogas, né? Como no próprio acuar o inimigo, entre aspas, né? Que é o criminoso, né? Muito bem.
Obrigado pelas informações, portanto, nos trazendo aí Lucas Abate, 7 pessoas que foram presas neste domínio que exerciam sobre uma comunidade em Viamão, na região metropolitana. Agora, faltando 15 minutos para o meio-dia, uma pergunta. Você é a favor da volta às aulas para séries iniciais, Glauco, mesmo na bandeira preta? Pois é o que propõe o governo do estado com a divisão de responsabilidade dos municípios, a chamada cogestão. Um decreto publicado nessa madrugada autoriza os municípios, se volta à cogestão. E lembrando que na cogestão, estando na bandeira preta, as regras são praticamente as que valem para a bandeira vermelha. Bom, o governo do estado, inclusive, nesse momento tem uma entrevista acontecendo com o governador e daqui a pouco a gente vai ter outras informações. É uma polêmica muito grande, como sempre, principalmente, obviamente, da questão da transmissão, do controle da questão da pandemia, e por isso a gente vai conversar bastante nesse espaço, sempre lembrando, o Glauco, hoje eu ouvi vários especialistas, e quando se fala, se recupera depois. Agora, uma coisa é certa, e isto não há recuperação. O que se refere às crianças pequenas, os anos iniciais, a formação do cérebro, o exercício que se necessita num determinado período da infância, os chamados primeiros 1000 dias, são essenciais. Esse período ele não consegue ser recuperado. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração nesse momento, Glauco. Tem uma lacuna, isso é ressaltado inclusive pelo próprio governador do estado, tem uma lacuna que não está sendo preenchida justamente por esse período de aulas somente online. E isso o governo quer evitar que se aprofunde, que fique maior. Mas eu, por exemplo, dependo da opinião de especialistas. E espero que o governo também, André? Então, portanto, como eu disse, está acontecendo nesse momento uma entrevista coletiva do governador, Glauco? Isso mesmo. O governador Eduardo Leite começou a falar há pouco a respeito dessa questão, deste decreto. A gente pode ouvir um pedaço aí, Da educação presencialmente. Está aí junto com a secretária de Estado da Educação. A bandeira preta, embora continue, os municípios podem aplicar uma restrição menor, a da bandeira vermelha, no estado, inclusive para a educação, que antes não era permitido. É importante lembrar, nós estamos reduzindo a ocupação dos leitos de UTI no estado. São cerca de 480 leitos livres neste momento. O estado chegou a ter menos 120 leitos livres, isso significa que tínhamos mais demanda do que a capacidade de oferta. A ocupação desses leitos também com pacientes internados para o coronavírus era de mais de 2.000 pacientes confirmados e agora é de 1.900 pacientes confirmados. Ou seja, a gente tem melhorado, mas ainda num nível muito alto, por isso que a bandeira preta segue valendo no estado do Rio Grande do Sul, mas a cogestão na educação também vai permitir a aplicação. Muito bem, estamos mostrando ao vivo o governador Eduardo Leite numa entrevista. Agora começaram as perguntas de jornalistas a respeito desta liberação, na verdade, voltou à cogestão, ou seja, a partir do decreto desta madrugada, volta à cogestão. Na cogestão, como disse o governador, mesmo em bandeira preta, as prefeituras elas podem usar regras da bandeira vermelha. Antes, a educação estava fora desta regra e agora ela está incluída. Portanto, em tese, a partir de segunda-feira podem voltar às aulas. Mas aí é uma outra questão. Se é bandeira preta, Glauco? É bandeira preta e aí usa a regra da vermelha? Também tem muita gente que diz, então para que fica a bandeira preta? Atrapalha. E é compreensível que atrapalhe, porque os municípios têm agora a coparticipação, a cogestão. Exato. Agora, André, nós ainda temos que observar se não teremos aí uma ação judicial, alguma ação da própria justiça, É tudo uma questão de acompanhar. Porque existe uma decisão judicial que não permite o retorno às aulas com a bandeira preta, em nenhum nível. Então, o que fez o governo? Pelos números, pelos índices, liberou a cogestão. Na cogestão, os municípios podem decidir as suas várias regras da sua região, conforme os números da sua região. E isso permite, portanto, já que o governo incluiu as aulas como fazendo parte da cogestão, ou seja, com as regras da bandeira vermelha, pode ter o retorno às aulas. Mas, mesmo assim, o governo do estado está indo junto ao Tribunal de Justiça, apresentando a argumentação para que
não ocorra, né, nenhum problema jurídico e que possa impedir o retorno às aulas. Isso estamos falando na questão técnica, se está certo, não está certo. A gente vai dando os elementos e em casa as pessoas vão chegando à conclusão. Daqui a pouco nós vamos conversar com o presidente do Sinep, o professor Eizeric. Em seguida a gente vai conversar com ele para ouvir a opinião. Também temos a opinião dos professores que são contrários enquanto não houver a vacinação, né? Eu fico muito curioso, porque é o seguinte, será que pode-se obrigar, por exemplo, um professor a voltar, se ele disser o seguinte, não me sinto seguro? E aí teremos pessoal suficiente também? É tudo questão que a gente pode abordar. Né? Lembrando que o que está liberado neste momento é apenas os anos iniciais, ou seja, a educação infantil e os 2 primeiros anos do ensino fundamental. Importante deixar isso claro também. Vamos aguardar, vamos ver a repercussão que isto vai ter no que se refere à questão jurídica, né, que impede o retorno às aulas na bandeira preta, mas, portanto, com a cogestão, as cidades podem usar as regras da bandeira vermelha, portanto, as aulas estariam liberadas já a partir de segunda-feira. Essa é a proposta, inclusive, do próprio governo do estado. Muito bem, 11 horas e 51 minutos, 11h51. E atenção, daqui a pouco, um dia de apresentações da dupla Grenal. No Grêmio, um novo técnico. No Inter, um velho conhecido, Glauco Pazza. Adianta um pouquinho do que a gente vai falar em instantes no esporte. Que sexta, hein? A gente acabou de acompanhar agora. A sexta cheia de novidades. É verdade. Volta às aulas, a volta do Thiago para o Grêmio, o Thiago Nunes, que já treinou categorias de base, a volta do Tyson ao Internacional, ele que saiu 11 anos atrás, tá aí, ó. O Tyson chegou ontem a Porto Alegre, tá? Hoje pela manhã já treinou no Beira-Rio e deve ser apresentado em instantes, daqui a pouquinho, como reforço do Internacional, aliás, o cara que veio para ser o camisa 10. E o Thiago Nunes tá aí, ó, também veio ontem, veio de carro de Curitiba, onde mora, assinou contrato com o Grêmio e também está sendo apresentado, ou vai ser daqui a pouquinho, lá no Grêmio, lá na Arena. E acompanhou o jogo ontem, e a gente vai acompanhar. Ele acompanhou ontem, isso, exatamente, o jogo pela Sul-Americana, que o Grêmio venceu por 2-1, e agora bota a mão na massa como novo técnico tricolor. Resta saber se ele vai estar já comandando no final de semana pelo Gauchão, tá? Isso é uma coisa que a gente vai ver até máscara, na apresentação. E cadê a máscara, hein? Cadê a máscara? Gente, o futebol é o exemplo. Cadê a máscara? Sabe que eu não tinha nem notado. Aliás, essa imagem eu não tinha visto, quase, André. Agora tinha, colocou. Se não fosse falar, eu não tinha me tocado ali. Pois é. Bom, enfim. Vamos ao rápido intervalo, gente. Ao rápido intervalo, voltamos em seguida falando sobre a volta às aulas. Temos muitos assuntos para a gente tratar logo depois do intervalo. Fica aí, ó, que é rapidinho. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 57 minutos. Daqui a pouco nós vamos contar mais uma historinha para vocês. Quem está em casa me assistindo, tem muitas crianças que nos acompanham, né, sabem o que é isso aqui. Sabem ou não sabem? Olha só, é um achocolatado. Viram só o detalhe da colher que me deram, muito bonita. Né? E o potinho, claro que não é o potinho original para não ficar fazendo propaganda. Mas enfim, tá aqui, ó, achocolatado. Estão vendo, ó? Olha só. Pois vocês sabem o que os criminosos fizeram? Usaram um desses potes para colocar drogas e celulares. É isso aí que eu disse, dentro do achocolatado. É a verdade. Teve já na erva do chimarrão, lembra, Glauco? Na erva do chimarrão, dentro da carne. Não, mas cada dia a gente vai lembrar. A bergamota de ontem foi para matar, né? Ontem foi dentro de uma bergamota, tangerina, mexerica, enfim. Pois é, e agora dentro do achocolatado. E para onde é que eles iam levar? Para dentro de um presídio. A sorte é que no meio do caminho tinha a Polícia Rodoviária Federal, que terminou com a ideia deles, né? Terminou com o doce. Daqui a pouco a gente traz detalhes e informações deste caso que aconteceu aqui no sul do estado. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes e informações. Muito bem, atenção. Atenção. Aí, ó, ele abrindo ali o achocolatado, que a gente, né, quem conhece sabe bem ali a marca do achocolatado, estou me referindo a isso. O momento, então, que a Polícia Rodoviária Federal olha, chama a atenção, vai lá e está ali dentro do achocolatado, portanto, todo esse material escondido. E daqui a pouco a gente vai contar os detalhes. Foram 2 homens presos, não foi? Foi 2 presos e um adolescente apreendido, né? Eles que foram apreendidos ontem e estavam indo em direção a um presídio aqui na região carbonífera para fazer esta entrega. Como eles iam entregar, aí a gente não sabe.
mas eles assumiram para a polícia. Assumiram que o objetivo era esse. O objetivo era levar drogas para dentro de uma penitenciária, Glauco. Mais uma vez, né? Só que agora ficaram sem o chocolate, né? Pois é, a melou, outra vez. Chocolatou. Mas eu não entendo como é que ainda acham que vão conseguir entrar. Ah, mas eles tentam, sabe? Né? Pois é, mas a gente já percebeu. A dificuldade é tanta que agora tentam jogar bergamota por cima do muro. Não conseguiram. Tentaram usar ontem o estilingue. Né? Lembra que a gente mostrou o estilingue? E agora, então, dentro deste frasco, o frasco original, estava a droga ali dentro escondida. Se eu entregar em mãos, se eu tentar jogar por cima do muro, isso a gente não sabe. Ou se é de drone também, isto não sabemos. Muito bem, 11 horas e 59 minutos. Agora vamos falar de esporte. Tyson sendo apresentado nesse momento. É contigo, Glauco. Na verdade é o seguinte, ó, tá uma apresentação simultânea. Por todos os lados. Assim, ó, Inter não vive sem Grêmio, o Grêmio não vive sem Inter, e aí é aquela coisa, um apresenta, o outro apresenta. É claro que deu uma coincidência aí, pois né? De duas apresentações. O Tyson, 33 anos, né? 11 anos na Ucrânia, ele está sendo apresentado no Internacional. Eu não sei se o Jeremias está nos escutando, que o Jeremias também está acompanhando essa apresentação do Tyson, que é um jogador que veio para ser o camisa número 10. O cara que pensa o jogo, bota o pé em cima da bola, com a qualidade técnica diferenciada, muito mais experiente e que está voltando para o time que ele diz que é o dele, né? Ele está onde? Eu não estou enxergando, eu só vejo malas ali. A bagagem toda. Olha a quantidade, mas também olha o tempo que ele ficou lá, né? 13 anos, né? O Tyson devia ter um monte de coisa que ele levou daqui e trouxe de volta. É o cara que toma chimarrão todos os dias, sim senhor. Isso que deu para trazer dentro de mala, porque o resto deve estar vindo de navio, né? O resto vem ainda, de certo, num container, né? Porque o Tyson tinha muita coisa realmente lá e a intenção, pelo jeito, é ficar definitivamente por esses lados aqui. Já que ele tem raízes e é o grande reforço da temporada, o Inter não esconde isso, o maior salário, é o jogador que vem para ser o diferencial. Portanto, a gente vai acompanhar a apresentação do Tyson, em seguida, se der condições. Olha aí, quem falou? Tyson? Não, é outro craque, o GG. Agora hoje tinha que ser a metade da camisa vermelha e outra metade azul, né, ô Jeremias? Pô, André, eu já tô dividido com um ouvido na coletiva e o outro escutando vocês. E um detalhe, na tela a gente consegue ver... Começou as imagens aí, ó. Agora ao vivo. A apresentação... A apresentação, primeira palavra do presidente Alessandro Barcelos. Final da manhã, apresentar, ou melhor, reapresentar nosso... Ô Glauco, deixa eu contar para vocês, Glauco, André, todo mundo que está com a gente. O presidente está apresentando o Tyson, daqui a pouco o Tyson vai receber a camisa 10, mas a informação é a seguinte, tá? O Tyson, antes de embarcar na Ucrânia, mandou uma mensagem para o Inter dizendo: se vocês quiserem, eu jogo terça-feira contra o Deportivo Tátira. Agora pela manhã, será? O Tyson fez... Agora pela manhã, é verdade. Agora pela manhã o Tyson fez testes físicos e à tarde tem um treino e o Miguel Ángel Ramírez vai conversar com ele. Mas existe a chance do Tyson fazer uma estreia relâmpago. Ou seja, ele chega na quinta e estreia na terça, Glauco. Bom, enquanto a gente aguarda aí a palavra do Tyson, eu quero te perguntar o seguinte, Jeremias, a gente está acostumado a acompanhar, não, o jogador vem de fora, tem que ter um tempo para se readaptar. O Tyson havia brigado com o técnico dele no Shakhtar, o português lá, o Luiz alguma coisa, então ele estava sem jogar, enfim. Mas o nome saiu no bid ontem, quer dizer, legalmente ele já tem condições também. Você acredita num Tyson em campo, assim, meio que a toque de caixa? Acredito. Eu ouvi nos bastidores que o Tyson vai estar concentrado para o jogo. Provavelmente ele vai começar no banco, né, Glauco? Porque faz muito tempo que ele não joga uma partida oficial, mas ele vinha treinando. Então ele vai ficar no banco, porque é o Tyson, é o camisa 10 do Inter, é a grande contratação da temporada. E vamos lembrar, o Inter precisa vencer esse jogo. Tudo bem, é um time da Venezuela, tudo bem, é a segunda rodada, mas o Inter tem que vencer. E o Tyson é o grande reforço. Tô vendo aqui que abriu a imagem, tô acompanhando aqui no celular. Tá vendo quando também? É que vai aparecer o Tyson para ele receber a camisa. Eu recebo o sinal um pouquinho antes do que vocês, tá? Por isso que eu tô me adiantando. Mas enfim, mas o nosso sinal é mais bonito.
Mas ele vai ficar com a 10, então. A polêmica terminou. A dúvida. A dúvida terminou e agora a corrida é contra o tempo para o Tyson ficar no banco de reservas contra o Deportivo Táchira da Venezuela, Glauco. Não, ia destacar aqui nas imagens da chegada, ele foi recebido pela mãe, a dona Rosângela, né? Aliás, eles têm uma ligação muito íntima. O Tyson tem vários irmãos, eu acho que são 11 na família, filhos, enfim. E a mãe estava ali recebendo ele, alguns torcedores, porque o Inter manteve tudo em segredo para não causar aglomeração, né? Se houvesse a informação, certamente haveria muita gente no aeroporto. Isso aconteceu ontem à noite, viu, André? Agora, Glauco, chamou a atenção a rapidez com que ele veio, porque eu achei que ia ter um pouco de dificuldade justamente pela pandemia, né? Os voos para o Brasil, não está muito simples de ter voo para o Brasil, né? Mas eu acho até que ele se programou antes, André, porque o Tyson, ele já fez aquela live dizendo que era do Inter lá atrás. Então ele estava preparando lá esse monte de mala. Faz uma semana já, né? Esse monte de mala. Imagina, o André para viajar e fazer uma mala, ele demora 2 dias. O Tyson com esse monte de mala aí, uma semana, né? Deu tempo de programar o voo, de vir para o Brasil, de conversar com todo mundo do Inter pelo telefone, inclusive. Bom, daqui a pouco então a gente volta também para falar do Grêmio. No fundo a gente vê um pouquinho do Inter e um pouquinho do Grêmio na imagem aqui do Jeremias. Percebam aqui a arena do Grêmio aqui bem à direita e um pedacinho do Internacional do lado esquerdo aqui, onde a gente percebe o gigantinho. Estamos aí. Isso quer dizer dizer que o Jeremias está em cima do muro, é isso? Não, dizer que nós estamos mostrando né, 2 anúncios importantíssimos da dupla Grenal, tão importante para os gaúchos. E aqui na imagem, na tela do SBT, a gente vendo à esquerda aí o estádio Beira-Rio e à direita a arena do Grêmio aparecendo lá no fundinho, a gente consegue perceber na zona norte de Porto Alegre. Daqui a pouco, já aqui? Agora aqui a gente... o Tyson ao vivo já na tela do SBT. Olha aí. Já tá com a camisa ali, ó. Segue aí, Glauco. O presidente está terminando a fala dele, até porque é o seguinte, ó, foi uma mobilização, foi uma reunião de esforços, Jeremias sabe muito bem disso, para trazer o Tyson pelos valores, né? O Tyson já havia manifestado quantas vezes que gostaria de voltar para o Inter, mas e aí? O Dindim era um impeditivo. O Shakhtar também não queria liberar. E agora, até por causa dessa briga, né, com o técnico, que é um técnico português, como eu falei antes, o Tyson não concordou com algumas coisas, aí o Shakhtar resolveu então liberar, houve um acordo com o Internacional e ele está vindo antes do que até o torcedor imaginava. Então o Tyson tá aí, ó. E liberado com honras, né? Foi... Isso. Não, mas a carreira dele lá foi muito exitosa, uma despedida especial, né? A carreira dele foi muito boa lá, uma despedida especial. Sim, com certeza. Lá, e a gente entende agora esse discurso do presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, justamente por tudo isso que o Glauco falou. E o Tyson é o grande reforço do Inter na temporada. O Inter tem problemas financeiros, não vai contratar nenhum jogador que se aproxime do Tyson em importância para esse time, Glauco. Só para dar alguns detalhes assim, ó, Tyson Barcelos Freda, 17 de janeiro de 88, portanto é um jogador já com experiência, é bem diferente daquele Tyson que saiu 11 anos atrás, que se destacou aqui, era um pouco mais franzino. A disciplina tática, ele mesmo reconheceu, hoje ele é outro jogador, mas eu tenho ainda uma questão. Ô Jeremias, ele vem para ser o 10 porque ele jogava mais como um ponta, ou ele joga em qualquer lugar no Inter, hein? Vamos ter que ver como é que o Tyson tá, né? Mas assim, ele não é mais o Tyson de correr pelo lado do campo, né? De azucrinar o bandeirinho e o lateral. Ele vai jogar mais por dentro, né? Ele mudou um pouquinho. Não à toa, ele é o camisa 10. Jeremias e Glauco, agora 12:08, o SBT mostrando ao vivo a apresentação. Acontece no Beira-Rio, né? Está acontecendo aqui no Beira-Rio mesmo, a apresentação do jogador Tyson. Eu fico imaginando, repito, imagens ao vivo. Daqui a pouco vamos ver se ele vai falar, o Tyson vai falar daqui a pouco. Eu só fico imaginando o olhar do Tyson agora, percebendo o olhar dele. Atenção, André. Ó, aí o Tyson vai falar. No momento em que o Tyson pode liberar vai o áudio aí. A manifestação. Aí. A emoção do Tyson, né? Porque... como o Jeremias falou, ele está à frente da gente, né? Mas a nossa imagem é mais bonita. Vamos ver aí e ouvir. Coloradas, especial saudação ao Conselho de Gestão, demais dirigentes. O vice. Tá falando aí o João Patrício Herman, vice de futebol. Isso. Desculpa, pode falar, Jeremias.
SBT ao vivo. E aí ele está agradecendo certamente ao esforço que o Tyson fez, né, André? Estar aqui com vocês. Estamos mostrando ao vivo, a única emissora ao vivo, jogador, mostrando, portanto, aí a apresentação do Tyson nesse momento. Eu ouvi uma entrevista do João Patrício, inclusive, reforçando essa questão de que o Inter era um sonho dos dois lados, tá? Do Tyson voltar e do Inter trazer o Tyson de volta. Mas tinha muito essa questão que todo mundo sabe que o Inter financeiramente está com dificuldades. Então foi um esforço muito grande, André. Bom, assim que o Tyson falar, a gente já coloca no ar. Enquanto isso, vamos tocando aqui, porque nós temos muitas informações. Daí a chegada do Tyson a Porto Alegre sendo recebido pela mãe. Muito bem, daqui a pouco, quando o Tyson começar a falar, a gente corta e vai imediatamente para o estádio Beira-Rio. Muito bem, atenção, porque a Polícia Rodoviária Federal prendeu 3 traficantes, apreendeu um adolescente, isso tudo nesta madrugada. Por que eles estavam na estrada e o que é que aconteceu? O que é que chamou a atenção da polícia? É o Glauco que tem as informações? É o Lucas Abate que também tem as informações? Explica pra gente, Lucas, como que esses criminosos foram pegos pela polícia? Depois da bergamota, André, chegou a vez do achocolatado em pó. Mais uma vez, criminosos que queriam arremessar drogas para dentro dos presídios da região de Charqueadas foram interceptados. Ontem a gente mostrou a bergamota, a droga escondida dentro, e dessa vez, André, eles usaram as embalagens de achocolatado. Olha só nas imagens, os policiais tirando bastante maconha, até telefones celulares estavam ali dentro. Isso tudo, André, começou na rodovia que dá acesso à região de Charqueadas, RS 401. Tinha uma barreira ali na região que estava prevenindo até mesmo essas situações de arremesso para dentro de presídio, e um carro, um Voyage, furou essa barreira e começou a ser perseguido pela Polícia Rodoviária Federal, que conseguiu prender essas 3 pessoas e também apreender um adolescente. Eles admitiram à polícia que estavam com aquilo ali, com esses tubos de achocolatado, com a intenção de levar para o complexo penitenciário de Charqueadas. André, não está tendo visita, mesmo quando tem, a revista é muito forte, muito intensa, então eles queriam jogar por cima do muro para os presídios e provavelmente usaram esse tubo, assim como a bergamota ontem, para tentar não chamar atenção. Daqui a pouco alguém olha por cima lá do pátio, observa, nem imagina que tem droga dentro. Então era essa a intenção de arremessar por cima do muro dos presídios. Muito bem, 12h e 11 minutos, estamos mostrando aí 3 homens presos, um adolescente apreendido, né, Lucas? 3 presos e um apreendido. Eles foram pegos ainda na estrada, porque a gente não sabe se a ideia deles era de tentar arremessar o pote, né? Atenção, Tyson recebendo a camisa, imagens ao vivo do estádio Beira-Rio. Segue aí, Glauco. Tá, o Tyson de camisa recebendo outra camisa, para ver a importância desse homem no Internacional. Dá 2 camisas para ele, viu? Porque ele vai ser, sem dúvida nenhuma, é a 10. Aliás, houve até uma manifestação através de uma campanha de marketing do D'Alessandro, simbolicamente, né? Jogando a camisa 10, que era do Dali, para o Tyson. Nesse momento tivemos a entrevista interrompida. Por quê? Porque agora começa aquele processo de retirar as pessoas da sala, higienizar, para depois, então, o Tyson se manifestar oficialmente agora como jogador do Internacional de contrato assinado, André. Muito bem, tá aí, portanto, ele que chegou, a chegada foi ontem, não foi? Ontem à noite. Foi mesmo. Ontem à noite. E isso já é hoje de manhã, ele treinando, né? Hoje de manhã treinando, agora a chegada dele ontem à noite. Então, chegou ontem à noite, hoje de manhã já foi treinar, agora está ao vivo ali sendo apresentado. E a ideia é que já na terça-feira, como nos disse aí o Jeremias e o Glauco, tem a possibilidade dele jogar. Confere isso, gente. Pois é um jogo muito importante contra o Deportivo Táchira. Lembrando que o Inter perdeu na estreia da Libertadores, né? E então as coisas ficaram aqui para o Beira-Rio. O Inter tem que fazer o dever de casa e, por isso, força máxima, o que pode significar Tyson em campo, André. Fica a expectativa. Daqui a pouco ele vai falar e a gente vai colocar um trechinho do Tyson, né? Como o novo reforço do Internacional. Novo, velho jogador no Beira-Rio, viu? Já temos de novo a imagem ao vivo para mostrar. Ele recebeu a camisa, ainda não. Camisa 10 agora há pouquinho. O Jeremias nos traz outras informações dos bastidores aí, ô Jeremias.
O Tyson ele vai passar ainda nas próximas horas por um teste físico para saber como é que ele está com o ritmo de jogo, André. Essas coisas do jogador que está fora do Brasil. Mas eu repito a informação. Ele, Tyson, quer ficar à disposição para esse jogo de terça-feira. E agora o sinal abriu aqui da entrevista coletiva. Um colega da imprensa está fazendo uma pergunta para o Tyson. E o Tyson vai falar pela primeira vez oficialmente como jogador do Internacional. André Harco manda daí o sinal da entrevista coletiva tá aí, do Tyson. Tyson falando. Está sendo feita a pergunta, né? Bom retorno, nosso colega da Internacional. Rádio Guaíba, e a a primeira Silva. Em seguida, o Tyson vai responder a primeira questão como novo reforço do Inter. Estamos aí, o SBT, mostrando ao vivo a apresentação e agora a entrevista do Tyson, direto do Internacional Estádio Beira-Rio. A pergunta que te faço é, qual é o Tyson que está chegando agora, 10 anos depois? O que você aprendeu lá no leste europeu que você vai colocar agora à disposição do Inter? E em relação à tua característica de dentro de campo, o que mudou daquele Tyson, campeão da América de 2010, para o Tyson agora de 2021? Obrigada pelas boas-vindas. Tyson, quando saiu daqui, saiu com 22 anos, campeão de uma Libertadores, campeão de Sul-Americana, campeão gaúcho invicto, e o Tyson que volta agora, volta um pouco mais experiente, jogador tive numa Copa do Mundo, 300 jogos com a camiseta do Shakhtar, capitão do Shakhtar, Champions League, Liga Europa, muitos títulos conquistados lá, mas agora é uma nova história. Voltei para o clube que eu amo. Desde já agradecer a todos que fizeram o esforço para mim estar aqui hoje. E também agradecer a todo torcedor que tiveram a paciência de me esperar, porque todo ano tinha essa novela, Tyson volta e não volta. Então, estou aqui, volto mais experiente, volto para ajudar os mais jovens, como os outros que saíram daqui me ajudaram, Bolívar, D'Alessandro e entre os outros. Então eu volto mais experiente, mais importante, eu volto feliz, bem condicionado, à disposição de todos que precisar conversar comigo. Então o mais importante é que eu volto para conquistar coisas grandes no clube, porque o Internacional é grande, a torcida do Internacional é grande. Então eu estou voltando para conquistar coisas grandes. Tá aí então, André. Primeira manifestação do Tyson, né, Jeremias? E a gente fica na expectativa também do Thiago Nunes. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né? Certo, então, daqui a pouco voltam Jeremias Werneck e Glauco Pazza, falando aí a repercussão da apresentação do Tyson e também da chegada do novo técnico do Grêmio, Thiago Nunes. 12h, 16 minutos e atenção, 2 pessoas foram presas pela Polícia Civil. Agora, Glauco Pazza, parece que eles estavam com uma grande quantidade de drogas e também de dinheiro, né, ô Glauco? Não só parece, como estavam, sim, senhor. E foi uma operação em conjunto, tá, da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. Eles começaram a monitorar um local suspeito no bairro Santo André, em São Leopoldo. Ao acompanhar uma intensa movimentação de veículos e indivíduos, descobriram que esses carros tiveram uma passagem pela serra. E aí aquela história, né? Vê uma coisa, já vai vendo outra, já vai puxando. E aí, o que aconteceu? Os carros foram localizados e interceptados e havia uma mochila com 20 quilos de cocaína em tabletes. No mesmo momento, aí já continua a história, os policiais já viram que estes carros, essas pessoas tinham passado por 2 residências na área central de São Leopoldo e elas foram revistadas. Então, foram encontrados maconha, cocaína, êxtase e uma arma de fogo. Ao todo, foram apreendidos 46 quilos de cocaína, Nossa. mais de 14 quilos de insumo, 500 gramas de maconha, 430 comprimidos de êxtase, pistola e ainda 3 veículos. Era um depósito e tanto. Né? Aonde repete pra gente onde aconteceu, Glauco? Primeiro, esses criminosos foram monitorados, passaram pela Serra Gaúcha e depois essa grande apreensão em São Leopoldo, através de um serviço conjunto, de uma investigação em conjunto da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal, André. Muito bem, agora 12h18 minutos, 12h18, mais uma grande apreensão, né? Importante isso. E como nós temos visto, Glauco, que preocupa bastante, né? Nem tudo a polícia consegue apreender, né? Quanta droga entra, chega, vem da serra,
vem da região central do país, né, do centro-oeste do país. E ao menos a gente vê aí a polícia fazendo um trabalho excepcional da apreensão dessas drogas. Olha, eu acho que é o ano que tem o maior número de apreensão, não só droga, como armamento também. Né? E vários aí criminosos que foram barrados pela polícia. Olha, dentro de caminhão, o que a gente mostrou de droga escondida em carga de milho, né? Escondida dentro de carros, uma quantidade muito grande. Já no início do ano, o número já se apresentava como recorde. Pois tem esse dado, né? É que ele está sendo atualizado constantemente, como sendo o ano de maiores apreensões, por exemplo, em estradas. Né? E por falar nisso, a gente falou ontem, há pouco, mostramos a droga que estava escondida no achocolatado, né? Nós falamos ontem sobre droga que estava escondida dentro de uma bergamota. E agora o Lucas vai contar pra gente, porque um homem foi preso por tráfico de drogas aqui em Guaíba, né? Pertinho, aqui na região metropolitana. E foi isto durante o patrulhamento, né, que foi feito pela cidade. E aí os policiais suspeitaram de um indivíduo que estava com uma mochila. E o que é que tinha dentro desta mochila, Lucas Abate? Droga, André. Acredita? Droga. Se tem gente que faz todo um esforço para esconder, gente que usa o achocolatado, a bergamota, tem gente, André, que não faz esforço nenhum, pelo contrário, usa até alguns elementos para fazer a divulgação. E olha só essa droga que foi encontrada em Guaíba ontem à noite em uma abordagem da Brigada Militar. Usaram personagens da super-heróis, como o Coisa, também imagens do Maradona, diversos itens, figurinhas para identificar essas drogas. Esse é o selo, né? De certa forma, atrair mais consumidores. O selo, uma espécie de garantia de qualidade que era dada por esses criminosos para essas drogas. Isso, André, estava com esse homem que guardou a droga na mochila, estava circulando pela cidade, vendendo esses produtos, crack, cocaína e também maconha, quando foi abordado pela Brigada Militar ontem à noite e acabou sendo preso em flagrante por tráfico de drogas. Agora, eles chegaram a explicar por que usaram ali a imagem, e aparece ainda o Maradona com uma cara, um olho arregalado, quer dizer, tu vê, eles usam, aí tem um outro selo também, vários selos. Usam da ironia também. Não, né? Desrespeito total, ainda mais que a gente perdeu o Maradona há pouco tempo, quer dizer, uma coisa assim totalmente... mas pelo que eu entendi, o selo, ele também vai identificando, seria a qualidade, digamos assim, porque são 3 tipos de selos que a gente viu, né, Lucas? Olha, André, vamos levantar algumas suposições aqui, tá? Certo. O super-herói é o Homem de Pedra, né? Tá. Que é como as pessoas conhecem o crack. Tá. Pedra, crack. O Maradona, a figurinha do Maradona, a gente sabe que o Maradona teve um histórico muito problemático com cocaína, então pode ter sido utilizada para identificar a cocaína. Já a terceira figurinha, daí essa eu vou te dizer, André, confesso que eu não conheço, não sei qual é a referência, mas eu imagino, né? Crack, cocaína já foi, provavelmente deve ser a figurinha para identificar a maconha. Muito bem, para quem está chegando agora, 12:22, 12:22, diversas apreensões. Vamos botar depois aquela imagem de ontem que a gente mostrou, a apreensão dentro de encontrada droga dentro de uma bergamota, né? Por incrível que pareça, os caras tentaram jogar para dentro do presídio. O presídio aqui foi de Charqueadas, né? Isso mesmo. Aqui de Charqueadas, tentaram jogar com um estilingue, né? Mas não conseguiram. Eu fiquei imaginando a situação, quer dizer, um monte de bergamota no chão, se nem pé de bergamota tinha lá por perto. E lembra que tinha uma pedra junto também, André? Já pensou se aquela pedra acerta alguém? Rapaz? Pois é. Dentro da bergamota, dentro do achocolatado e agora esta droga que foi encontrada dentro de uma mochila. Para quem não acompanhou, não entendeu, explica melhor pra gente, porque vocês viram que tem selos, os chamados selos de qualidade, ou seja, selo para identificar, na verdade, qual é o produto que está escondido ali dentro do pacote, né, Lucas? E a gente vê também, tinha dinheiro, tinha drogas, tinha dinheiro, quer dizer, o kit completo, né, dentro da mochila, Lucas. E agora, André, a gente tem aqui a confirmação e a qualificação, digamos assim, de cada uma dessas figurinhas. O super-herói, o Coisa, o Homem de Pedra era de fato para o crack, a figurinha do Maradona para a cocaína e essa outra, de fato, a confirmação é que a gente tem da nota da Brigada Militar, era que se tratava da maconha, usando a imagem de capa da música M4 gritando meu nome, de um rapper brasileiro. Então, as figurinhas eram, de fato,
para identificar e diferenciar cada tipo de droga, tanto para o consumidor, para quem chegava lá para comprar, quanto para quem estava vendendo, como ele carregava tudo misturado na mochila, então facilitava as coisas. Para identificar, assim. A identificação, era a etiqueta, né? Tem a imagem da bergamota aí, a gente consegue botar? Tem a imagem da bergamota de ontem? A minha bergamota não tem mais, tá? Porque ontem também teve, a gente mostrou hoje a do achocolatado, né? Claro que a gente tirou da embalagem original aqui, mas aí o que fizeram? Sim, a colher é rosa, verdade. Dentro do achocolatado, ó, o achocolatado. Dentro do achocolatado, droga escondida. Cadê a imagem aí da droga do achocolatado? Eles abrindo a latinha ali. Ah, essa é a da bergamota. Essa é a da bergamota Pocã, que estava ali carimbada com drogas. E aí a Polícia Rodoviária Federal, fazendo a limpeza da latinha, né, de achocolatado, e dentro nada de achocolatado. Se tinha, era um pouco para disfarçar. Já mostramos uma vez na erva mate, né? Na erva mate. Agora, na carne, em uma carne mal passada, horrorosa, estava ali dentro também a droga escondida. Agora, Lucas, esse caso, por exemplo, aí não sei se tu tem a informação, dentro do achocolatado dessa lata, será que eles queriam jogar essa lata por cima ou iam fazer com que ela entrasse como uma doação para os criminosos, tentasse passar de maneira desapercebida ali pela fiscalização de entrada no presídio? Não, eles iam jogar mesmo, André. Eles prepararam essa embalagem para jogar, tanto para, de certa forma, proteger a droga, né? Que às vezes se eles colocassem em outra embalagem poderia quebrar, certo? Pensaram que era uma embalagem mais resistente, certo. Colocaram a droga, o celular, e a intenção era arremessar para os presídios de Charqueadas. Eu falo presídios, André, porque é um complexo, ali tem a Paz, que é modulada, a Penitenciária Estadual do Jacuí, são todos numa mesma região, quase praticamente numa mesma rua, então eles iam fazer uma entrega ali para todos os presídios a chegar e arremessar para as penitenciárias de Charqueadas. Sabe o que tinha que fazer? Não teve, por visita, André, não tem, porque não está acontecendo visita, pois a revista também é muito mais forte. Agora, mas alguma exceção, né? Não sei, porque... Será que ia passar desapercebido uma lata no pátio, ou seja, lá onde for? E outra coisa, escárnio esse negócio do Maradona, né? Tudo bem que a gente... as pessoas até brincam, entre aspas, porque não dá mais para brincar. O Maradona foi vítima de uma situação terrível de envolvimento com drogas, mas era o selo de procedência, né, André? É verdade, queriam fazer a associação, lamentavelmente fizeram essa associação com o Maradona. Agora, quer resolver esse problema de jogar para dentro dos presídios? Coloca uma rede no pátio, que nem aquelas quadras de futebol que tem rede. Põe uma mais miudinha, né? Uma tela fazendo um telhado. Aí como é que vão jogar? Vai cair tudo nessa rede, não é verdade? A não ser com drone, né? Que eles usam drone, né? Não esquece, André. Bom, mas aí pode botar uma rede de arame, né? Uma rede de arame, um telhado de arame, aí não vão conseguir jogar nada para cima. Não é verdade, Lucas? Muitos presídios, André, até têm essa rede, principalmente aqueles do interior, que quando foram construídos eram distantes da cidade, a cidade cresceu e ficou bem colada no presídio. Tem um muro um pouco mais baixo, então eles usam essa rede. Até eu lembro que teve um flagrante um tempo atrás, se eu não me engano era Caxias do Sul, em que aparecia o preso escalando para pegar uma droga que ficou presa na rede. Foi na rede ou foi na cerca? Porque a gente viu em Novo Hamburgo, nós mostramos, acho que era tu que estava lá ao vivo, né? Às vezes umas sacolas penduradas naquelas redes. Né? Na rede não, naquela cerca de proteção que tem, né, Lucas? Nesse caso que tinha um flagrante era na rede mesmo. Rede interna. Acho que era uma bola de futebol que eles jogaram para dentro com recheada. Droga, e o preso escalou para tentar tirar a bola da rede, até fingindo lá como se fosse que eles estivessem jogando futebol mesmo no presídio e a bola acabou indo para cima da rede. Me lembrei de mais uma. Ainda tem tudo isso. Me lembrei de mais uma. Lembra da bolinha de tênis? Sim, da bolinha de tênis. Isso. Exatamente. É mais ou menos o tamanho da bergamota, né? Só que aí tentaram disfarçar, tipo assim, quem é que ia imaginar que dentro de uma bergamota Pocã estaria, né, um pacotinho ali de drogas. No caso da bola de futebol, eles tinham feito uma simulação, né?
E no caso da bergamota, será que eles iam tentar fazer uma lagartear, aproveitar o sol para comer uma bergamota? Será que seria assim? Não, porque eles têm que criar estratégias, né? Agora, a gente fala isso, mas é um problema grave, muito sério, inclusive da droga, porque muitos dos presos são dependentes químicos. E uma vez do crack, por exemplo, o crack ele faz um estrago na pessoa, um estrago, né? Muda completamente o ser. E não vamos esconder, André, tem um mercado negro dentro da própria cadeia. Aqueles presos que vendem produtos para outros presos, né? A gente sabe disso, né? É um problema bastante sério. E o que acontece... Diga. E nesse exemplo que o Glauco citou, desse comércio ilícito dentro da própria cadeia, André, dentro da cadeia muitas vezes não tem dinheiro, não circula dinheiro. Como é que ele vai pagar um serviço aqui fora? Ou seja, o preso vai sair, vai voltar, vai para a rua, vai cometer mais crime, vai voltar para a cadeia. Por isso que tem tanto esse entra e sai das cadeias, por conta de muitos comércios, situações paralelas que acontecem dentro do próprio presídio e que geram dívidas para esses presos aqui do lado de fora. Muito bem, tá aí mais aí um registro de drogas apreendidas. Na semana que vem, se a gente conseguir, a gente vai fazer uma comparação com o ano passado, porque me parece que o número este ano de apreensões é bem maior. Ou seja, a polícia também já com a sua expertise e talvez o número de drogas circulando maior também, mas nós temos aí uma grande apreensão de drogas este ano feitas pelas nossas polícias. 12h e 30 e você vai ver daqui a pouco. Você é a favor da volta às aulas para as séries iniciais, mesmo na bandeira preta? Mesmo nesse momento que nós ainda estamos enfrentando da pandemia, um momento grave, sim, os números estão diminuindo e que assim continuem. Bom, essa é a grande discussão. O que propõe o governo do estado com a divisão de responsabilidade com os municípios, a chamada cogestão? Propõe que cada região, e são todas as regiões já em cogestão, né, Glauco? Que a partir do momento em que as aulas elas vão ser incluídas como na bandeira vermelha, e a partir do momento que você usa as regras da bandeira vermelha, mesmo estando na bandeira preta, teria um embasamento legal para o retorno às aulas dos anos iniciais, o ensino básico e os 2 primeiros anos iniciais. Essa é a grande discussão, porque tem uma questão jurídica em meio a isso, que é o que o governo tenta resolver para não ter problema e a partir de segunda-feira voltar, portanto, né, Glauco, às aulas presenciais. Exatamente. Lembrando sempre para os pais que assim desejarem. E lembrando sempre, aulas para séries iniciais. Tem gente já fazendo uma certa confusão, né? Só para as primeiras séries, aquelas realmente básicas, né? E eu repito, tem um fato que a gente não se dá conta, não tem a expertise nisso, mas os especialistas na área de desenvolvimento infantil alertam isso muito, Glauco. Tem um período das crianças, um período de crescimento, aqueles 1000 primeiros dias, né, que é aí 3, 4 anos, que é o período que aquele tu não tem como recuperar. Não tem como recuperar, que é desenvolvimento do cérebro, né? Que isso vai se refletir na vida dessa criança, que é a relação interpessoal, que é o aprendizado. Quer dizer, uma série de coisas são formadas nesse período. Então, por isso que é importante se olhar com muita atenção nesse momento, mas daqui a pouco a gente fala mais a respeito da volta às aulas a partir de segunda-feira. Esta é a ideia, esse é o objetivo. E atenção! Na terça-feira, a desculpa era véspera de feriado, tá? Todo mundo vai entender do que eu estou falando. Feriado amanhã e tal, o que o pessoal gosta de fazer numa véspera de feriado? Se divertir. Mas ontem, qual foi a explicação para uma balada de luxo estar bombando? Glauco Paz. Porque era véspera de sexta-feira. Só pode ser essa explicação, né? O fato é que é mais um mau exemplo. Triste exemplo, não tem explicação. E tinha gente. E tinha bastante. Não era gente. 10, 20. Não, já vou te dizer quantas pessoas. Uma festa numa boate na rua Marquês do Pombal, região central de Porto Alegre, e ela foi interrompida pela Guarda Municipal na noite desta quinta-feira. Menos mal, essa é a boa notícia em meio a essa coisa tão triste que a gente está vendo aí. Os agentes chegaram ao local por volta das 11 horas da noite após uma denúncia realizada pelo telefone 153 e constataram o funcionamento desta balada de luxo. Havia cerca de 150 pessoas. Nossa. Olha só, André. Além de infringirem o decreto que proíbe as festas, muitas pessoas estavam sem máscara.
É aquela história, eu já estou na festa, para que eu vou usar máscara mesmo, né? Um ambiente fechado, contrariando totalmente as normas de segurança. Esta festa foi interrompida e o auto de infração aplicado com a consequente interdição cautelar do local. E agora o telefone 181 também está recebendo denúncias, né? O Disque Denúncia também recebendo denúncias desse tipo de aglomeração que ainda não é permitido. Eu digo, repito, pergunto, Glauco, me explica, o que passa na cabeça dessas pessoas, hein? O que passa? Eu gostaria, sim, de fazer uma entrevista, mantendo o distanciamento, logicamente, mas perguntar, Tchê, tu tá aqui por quê? Qual é o objetivo? Tu não acredita no que está acontecendo, que já morreram mais de 23 mil gaúchos, né? Que a pessoa que vai numa balada dessa, a chance de levar para dentro de casa, não falando nem para si próprio, para dentro de casa, pro trabalho, Glauco, pro trabalho, porque olha, quantas dessas pessoas que estão na festinha estão com restrições do trabalho, lá o trabalho oferecendo todas as condições necessárias para o cara se cuidar, mas aí ele vai lá para a festinha e em plena pandemia, máscara, mas nem sabe o que é máscara. É descaso, acho que em algumas situações é desafio, realmente. Não, eu vou desafiar porque eu não acredito nisso. Só que as outras pessoas não têm culpa se você não acredita. Você não pode colocar as outras pessoas em risco. E para aqueles que estão cansados, vai uma dica aí, ó. Seja paciente para não virar paciente no hospital. Aquela velha história, que tipo de máscara tu quer usar, né? A máscara para se proteger ou ter que usar uma máscara respiratória que é numa condição muito grave. Bom, gente, olha, o que a gente só pode dizer nesse momento é que enquanto uns tentam se divertir, né? Tem até espírito para isso, né? Tem até espírito para... Como é que conseguem fazer festa? Com tantas e tantas pessoas ainda dentro dos hospitais, porque não pensa que agora já está tudo resolvido também, agora a bandeira vai, se falar na volta às aulas, está tudo resolvido. Não, os números ainda muito altos, mas há sinais de que há um controle dentro dos hospitais. Enquanto isso, gente, o setor de eventos, por exemplo, Glauco, está há 1 ano parado. Tem muita gente passando fome. Muita gente passando fome. E agora eu quero convidar vocês para acompanhar, junto comigo, a reportagem, um pedacinho, que vai ser exibida na próxima segunda-feira aqui no SBT Rio Grande, sobre uma situação que se agravou nesse período de pandemia. É um problema que acontece muitas vezes assim do nosso lado, num bairro vizinho, na sinaleira, na esquina. Isso não tem como passar despercebido, e eu estou falando da fome. É aqui que Elisiane luta diariamente contra a fome. E para uma mãe é muito difícil os filhos pedirem um pão e tu não ter para dar. Os poucos grãos de feijão que ainda restam deveriam alimentar os 8 filhos e um neto que vivem na mesma casa. Quase 117 milhões de pessoas ficaram sem alimento suficiente durante a pandemia. Eu pago conta, eu morro de fome. Então, na segunda-feira, a reportagem especial, isso foi só uma amostra do que a gente vai trazer, né, com essa reportagem e uma realidade que está aqui do nosso lado. E por isso, Glauco, é muito importante que quem for, por exemplo, receber a dose da vacina, leve um alimento, porque tanto os drive-thru como os postos de vacinação estão recebendo alimentos, né? Hoje eu ouvi colegas da rádio falando, eu acho que é bem importante isso, a dose da vacina está a cerca de $10. Pega um valor mais ou menos nesse patamar e compra uma cesta básica. Tem muitos locais que estão cuidando, centralizando isso. O importante é ajudar, porque tem gente morrendo de fome. 12h38. Bom, enquanto a gente discute toda essa questão de gente se divertindo em meio à pandemia, gente passando fome, o governo do estado publicou nessa madrugada um novo decreto que permite aulas presenciais
para cidades que adotaram as regras da bandeira vermelha, mesmo com a bandeira preta em vigor. O governador quer o reinício já na segunda-feira e entende que não está burlando a decisão judicial que impedia a reabertura das escolas. Bom, para falar mais sobre isso, a gente vai receber, é claro, através da internet, o professor Bruno Eiserick, que é presidente do Sindicato de Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Presidente, boa tarde, o senhor me escuta bem? Obrigado por conversar mais uma vez conosco. Boa tarde, André. Boa tarde, Glauco. Escuto muito bem vocês. Professor, há pouco eu falava, e isso repetindo para os anos iniciais, né? Esse negócio de se recupera lá adiante, tem coisas que, principalmente os 1000 primeiros dias de uma criança, eles são irrecuperáveis. E eu fiquei muito impactado quando eu ouvi a respeito disso. Qual é a sua expectativa, professor, até por este já um ano que nós estamos em pandemia? O senhor acha que agora vai conseguir, com um apoio aí, um embasamento jurídico, será que a partir de segundas aulas, de fato, poderão ser retomadas? Bom, André, eu quero começar falando uma coisa que uma mãe me disse, né, conversando com uma mãe de um aluno pequeno, disse assim, meu filho nunca mais vai ter 3 anos. Então, esse é o momento. Bom, Glauco, nós entendemos, eu estava ouvindo há pouco a própria coletiva em que o governador afirmou que o decreto está em vigor e que as escolas, né, estarão abertas na próxima segunda-feira. Então, o Sinep, ele está agora, daqui a poucos minutos, vai emitir uma circular para os seus associados. Então, a rede privada, ela vai na próxima segunda-feira, né, atender a educação infantil e o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental. Atenção, então deixa eu frisar bem, porque é uma informação que o senhor nos traz em primeira mão. O Sinep, portanto, vai emitir uma nota daqui a pouco, autorizando, né, que as escolas particulares, eu quero que o senhor repita o que vai abrir a partir de segunda-feira. Isso vale para todas as escolas, professor? Isso vale para toda a rede privada. Obviamente, nós sempre temos autonomia de que a escola decida abrir ou não, né? Certo. O Sinep, congregando todas as instituições, vai sair com um comunicado logo mais que a rede privada, né, vai atender a educação infantil, a pré-escola e o primeiro e segundo ano do ensino fundamental a partir da próxima segunda-feira. Essa é uma medida que nós gostaríamos de termos feito há mais tempo, mas infelizmente a medida judicial nos proibia de fazer. O que o senhor aconselha para os pais que estão nos acompanhando, pais, familiares, as pessoas que são responsáveis por crianças, como proceder agora no final de semana e a orientação para a própria escola, para que os pais saibam, né, afinal, o que vai acontecer na segunda-feira? André, a rede privada, nesse ponto, ela é bastante organizada. Então, certamente, a escola vai emitir um comunicado para as famílias. Né? Obviamente, se a escola não emitir algum comunicado, eu sugiro que a família, segunda-feira ou ainda hoje, entre em contato com a escola. Mas eu não vejo maior dificuldade. As escolas privadas, elas seguem um protocolo muito rigoroso. Nós já tivemos aulas no ano passado, setembro, outubro, novembro e dezembro. Algumas escolas, inclusive, já começaram as aulas esse ano em fevereiro, mas tiveram que interromper. Então, acredito que as escolas vão aproveitar esse final de semana para poder ultimar aquelas questões que faltam, para poder receber os seus alunos. Lembrando, né, educação infantil e primeiro e segundo anos do ensino fundamental, certo, a partir da próxima semana. E aguardamos aqui, já quero fazer um pedido de que o governo libere também, logo também, as outras turmas de ensino fundamental e depois possamos ter a liberação do nosso ensino médio, porque escolas fechadas não combinam com o país desenvolvido, não combinam com o crescimento. Glauco? Eu até estava lembrando aqui, eu sou pai de criança em idade escolar, de uma situação que eu queria deixar bem clara aqui. Por exemplo, a escola do meu filho, que é particular, não reduziu valores. Eu estou pagando a mesma mensalidade, com ele tendo aula em casa. E sei que a perda que ele teve até agora, eu não sei se ele vai recuperar. Mas, por outro lado, tem a questão sanitária. E essa se sobrepõe a tudo. O senhor, sinceramente, acha que há condições de voltar às aulas, como o senhor está pedindo agora, de uma maneira linear em todas as séries? Porque nem os professores foram vacinados, né?
Bom, Glauco, primeiro, né, a questão de volta às aulas. É importante lembrar que não é uma volta obrigatória. Então, aquelas famílias que não se sentem seguras ainda para que seus filhos vão à escola, eles continuarão sendo atendidos de forma remota. O que eu posso te dizer sobre a segurança que nós temos na escola? Eu diria que no ano passado, vocês se recordam, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, nós tivemos a escola privada atender os seus alunos de forma presencial. E nós não tivemos aumento de casos, nós não tivemos surtos de Covid. Então, me parece, existem estudos também que dizem que a sala de aula ela é tão perigosa quanto a casa do próprio professor. Então, claro que nós queremos que os professores e funcionários sejam vacinados, mas nós não podemos condicionar a volta às aulas a essa vacinação. Nós precisamos lembrar que os nossos médicos, os nossos enfermeiros, quando no ano passado começaram o combate à Covid, estavam na linha de frente sem vacina. A caixa do supermercado, o motorista do ônibus, eles estão trabalhando sem vacina. Claro que nós queremos vacinar, entendemos que a vacinação dos professores e funcionários ela é prioritária, mas nós não podemos esperar essa vacina para começar as aulas. Nós entendemos que, em função de todas as regras que existem para que uma escola possa abrir, que envolve distanciamento, que envolve medidas higiênico-sanitárias, elas conseguem criar um ambiente seguro para que a gente possa receber as nossas crianças e os nossos professores e funcionários possam trabalhar. A gente está mostrando agora imagens. Quem ontem à tarde me chamou a atenção numa escola aqui na BR-116, uma escola privada, e deve ter chamado a atenção de muita gente, porque houve um protesto em locais públicos, no pátio de escolas também, não é, professor? Ao ar livre, né? Ao ar livre, chamando a atenção para esse protesto, inclusive no Parcão, incluindo pais, alunos e professores, ou seja, é uma maneira, né, de chamar a atenção para a gravidade desse momento. Eu diria que é importante que a gente lembre o seguinte: nós vamos ter a volta gradativa, né? Na próxima semana nós vamos ter a volta somente da educação infantil e do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. E essa, eu repito, não é uma volta obrigatória. Aqueles pais que ainda não se sentem seguros, eles não precisam voltar. Assim como aqueles professores que têm alguma comorbidade ou funcionários, esses não voltam para as suas atividades. Nós temos que zelar, acima de tudo, em primeiro lugar, pela vida. Mas nós também não podemos esquecer da importância da aula presencial para essas crianças, principalmente as menores, né? Essas que estão na educação infantil e eu diria até o ensino fundamental 1, até o 5º ano. Mas nesse primeiro momento a volta é só até o 2º ano do ensino fundamental. Professor, rapidamente para encerrar, algum impedimento jurídico, quer dizer, porque em tese as aulas não podem ser retomadas por uma decisão judicial. Será que até segunda-feira o governo vai conseguir, né, driblar isso aí? O senhor tem alguma sinalização do governo? Só para terminar, André, o governo agora, através do governador, diz que está autorizado, dando a entender que, olha, carta verde e professores temporários vão ser contratados para aqueles que não voltarem para as aulas. Mas autorizado no sentido de não há confronto com a decisão anterior. Eu não sei se o Tribunal de Justiça já se manifestou, porque isso era o que o governo estava aguardando. Essa é a dúvida. Pelo novo decreto, ela não bate de frente com a decisão anterior. Mas, de qualquer forma, o governo quer se garantir com relação a isso, né? André, a gente sempre tem aquela dúvida que pode ocorrer a judicialização. A gente não sabe o que pode vir do nosso judiciário. O Procurador-Geral do Estado, ele afirmou há pouco também de que essa norma nova não conflitua com a decisão e nós temos que confiar, né? Se o governador do Estado, se a Procuradoria-Geral do Estado edita um decreto, né, que permite a volta às aulas, o Sinep não vai contestar esse decreto. Se houver contestação, aí nós vamos ter que aguardar pela justiça. Infelizmente, isso pode acontecer. E nosso desejo é que os professores também sejam vacinados o quanto antes, né? Que sejam vacinados o quanto antes, mesmo junto com o grupo das comorbidades, mas que esse grupo tão importante possa ser vacinado o quanto antes também. Obrigado.
Professora Ezeric, presidente do Sinep, obrigado mais uma vez por conversar com a gente. Pelo que tudo indica, segunda-feira já teremos então a volta às aulas, meu amigo Glauco Pazza. Muito bem, meio-dia e 48 minutos. Tem um recado importante para todos da Solução Financeira. O recado de hoje é para você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, mas o que era para ser um sonho tem se mostrado um pesadelo. Entramos em uma pandemia e veio o desemprego, a redução salarial e agora você recebe ligações de cobrança o tempo todo. Estão ameaçando de levar o seu carro em um processo de busca e apreensão? Deixe tudo isso de lado e durma tranquilo essa noite. A Solução Financeira está na Avenida Benjamin Constant, número 1170, para te dizer que você não precisa pagar por juros abusivos. Ligue agora mesmo e envie a foto do seu carnê para 98324-8904 e solicite a sua análise gratuita. Isso mesmo, você não paga nada pela sua análise e o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Não perca mais o seu tempo, o seu sono e nem o seu dinheiro. Procure quem entende do assunto. Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Então anota o WhatsApp 98324-8904 e seja você também mais um caso de sucesso. Muito bem, agora meio-dia e 49 minutos. Já está no Rio Grande do Sul a nova remessa de vacinas contra a Covid-19. Bom, a grande expectativa a partir de agora, Glauco Pazza, é que estas doses sejam distribuídas para todo o Rio Grande do Sul. Inclusive, nós falamos com o prefeito, no dia do feriado, o prefeito de Canoas, né? O Jário Jorge, e ele disse que Canoas estava aguardando a chegada, a remessa de novas doses para fazer, portanto, a sequência na vacinação. E isso outros municípios também seguem com este mesmo problema. Então, tomara que agora, na sexta-feira, a gente já consiga, portanto, hoje, muitos municípios receberem as novas doses que estão chegando. E a Aline Schneider tem informações para a gente, afinal, em quanto tempo essas doses, afinal, vão estar nos postos de saúde, hein, Aline Schneider? Boa tarde. Oi, André, boa tarde a todos. Até amanhã, os imunizantes serão entregues e distribuídos para as 18 coordenadorias regionais de saúde. As vacinas chegaram hoje de manhã bem cedinho no Aeroporto Internacional Salgado Filho. São 192.750 doses da AstraZeneca e 50.200 da Coronavac. O governo gaúcho e o Conselho de Secretarias Municipais da Saúde enviaram um ofício ao governo federal para cobrar agilidade no abastecimento da Coronavac para garantir essa segunda dose. Nesta semana, 300 mil gaúchos fecharam o período de 28 dias ou estão prestes a fechar esse período e precisam da aplicação. A remessa da Coronavac, que chegou hoje, e o estoque que os municípios ainda têm vão atender 86% da segunda dose para as pessoas que estão na fila. Mas ainda ficam faltando 40 mil unidades para atender a integralidade deste público. Agora a gente faz aquele giro de vacina para saber como está a imunização pelo interior do estado, começando lá por Erechim. Confira na tela o que está acontecendo na cidade. Lá em Erechim, hoje sendo aplicada a primeira dose para as pessoas com 60 anos ou mais e também a segunda dose apenas da vacina de Oxford e AstraZeneca até às 14 horas da tarde na central de vacinação. Esteio, hoje começou a aplicação para as pessoas de 59 anos que possuem comorbidades. A vacinação acontece com agendamento lá na cidade. É obrigatória a apresentação do documento que comprove a doença. Hoje tem também primeira dose, aliás, segunda dose também, para quem tem 60 anos ou mais, sempre com agendamento lá em Esteio. E na capital, hoje começa a imunização de um novo grupo, pessoas com 60 anos ou mais, nos 3 drive-thrus e também em 30 unidades de saúde, até às 5 horas da tarde. E nesses locais é possível receber a segunda dose em qualquer um desses pontos e os endereços certinho no telefone 156 para o pessoal ligar. Lembrando, quem vai tomar a segunda dose necessariamente precisa levar a carteirinha da vacinação, comprovando que recebeu a primeira, André e Glauco. É bom levar já todos os documentos, enfim. E outra coisa, quem
muita gente ainda não foi fazer a segunda dose e já está ali com o prazo, né, se esgotando. Então, isso sem falar, André, na questão de que saiu um dado de que muita gente se vacinou com uma vacina na primeira aplicação e com outra na segunda, o que não é eficaz. Isso a gente vai abordar futuramente, certamente, mas é uma preocupação também. E tem o outro detalhe, muita gente recebeu a primeira dose e estava na praia. Aí depois saiu da praia e veio para Porto Alegre, porque mora em Porto Alegre, foi só passar o verão por lá. E aí não está fazendo a vacina lá, está fazendo a vacina aqui. A Aline acompanhou isso, né, quando esteve no litoral. Então, só que esses números ainda não estão fechando ainda, né? Não estão sendo contabilizados. Mas pode ser que esse alto índice de pessoas que não compareceram para a segunda dose seja por isso. E o quanto antes que a Secretaria da Saúde conseguir fazer esse fechamento de dados, a gente vai ter uma noção melhor. Afinal de contas, quem é que está faltando aí com a segunda dose. É um prazo, né, a Coronavac, no caso, de 21 a 28 dias, mas mesmo que passe os 28 dias, a pessoa tem que fazer necessariamente essa segunda dose. Mais algum recado daí, Aline? Só para lembrar exatamente isso, André, que se a pessoa se deu conta que esqueceu e a data da vacina e qual é a vacina que deve receber na segunda dose, isso está bem certinho lá na carteirinha de vacinação que a pessoa recebeu. E na época eu me lembro que a própria Secretaria de Saúde Estadual confirmou que o sistema era integrado. Então, mesmo que os municípios disseram que era bom e importante tomar a segunda dose no mesmo local da primeira, isso se referindo ao momento de veraneio, como o sistema é integrado, caso não ocorresse, não terias grandes problemas, né? Muito bem, obrigado pelas informações. Está aí todos os detalhes da vacinação. Obrigado, Aline Schneider. Olá, meus amigos. Vamos pensar numa surpresa para o segundo domingo de maio, dia 9, que é o Dia das Mães. Uma surpresa com as delícias da Biscoito Zezé. E aí a gente fica pensando, em meio à pandemia, com todos os cuidados e restrições, poxa, como que a gente pode fazer uma surpresa para nossa mãe? Quem mora junto com a mãe é bem mais fácil. Quem mora longe pode usar a criatividade, fazer uma cesta bem bonita com as delícias da Zezé. Afinal de contas, Biscoito Zezé é carinho que vem de família. Então, algumas dicas para vocês, principalmente se você mora com a sua mãe, mas sempre com o máximo de cuidado. Olha só, o folhado da Biscoito Zezé, crocante, as mães adoram. Se você puder, quem sabe faz uma torta de bolacha. E aí a Zezé tem o Biscoito Maria, que é uma delícia, as mães vão adorar. É um dia muito especial, as mães estão sentindo a falta de todos em meio a tudo isso que a gente vive. Mas com muito cuidado, é um bom momento da gente presentear as nossas mães. Faz uma cesta bonita, faz uma entrega, com todos os cuidados, é claro, mas a mãe merece esse carinho. E um carinho com a Biscoito Zezé é um carinho que não tem tamanho. Olha só, lembrando sempre, né, Biscoito Zezé desde 1968, há mais de 50 anos, aqui de Pelotas, no sul do estado, crescendo pelo Brasil todo. O folhado doce, bom, é um sucesso. Um chá da tarde para a mãe, um café da manhã. Aproveite o sábado, o domingo de Dia das Mães e faça esse carinho para ela, sempre com a Biscoito Zezé. Ó, tem o mignon, que também é um sucesso. Gente, começa a se preparar, tem tempo. Faz uma mesa especial porque as mães merecem Biscoito Zezé. Carinho que vem de família e um beijo desde já para todas as mães. Muito bem, sexta-feira é dia de se preparar para descansar, evitar muita função, nada de aglomeração, tem que lavar roupa, limpar a casa, não é verdade? Como é que vai ficar o tempo aí no final de semana? A gente vai saber com ela. Stael Cias, como é que vai ficar o tempo?
Olá, você que nos assiste em casa. Nesta sexta-feira, o sol predomina em grande parte do dia, com previsão de marcas de temperatura que devem alcançar os 30 graus na fronteira oeste, 29 graus em Santa Rosa, 27 em Santa Maria, 22 em Caxias do Sul e chegando aos 29 também em Novo Hamburgo, aqui na Grande Porto Alegre. Atenção, fronteira com a Argentina, tem chuva hoje à noite e não se descarta alguns eventos até de chuva forte com raios. Neste sábado, o sol predomina na metade leste, incluindo Grande Porto Alegre, com aquecimento. Lá na fronteira com a Argentina e no centro do estado, a instabilidade avança e traz pancadas de chuva, pode chover forte, mas em geral os acumulados de precipitação serão baixos e o sábado ainda é abafado. No domingo, a frente fria cruza o estado, pode trazer chuva inclusive para Grande Porto Alegre, Serra, Litoral e parte norte do Rio Grande do Sul. Não se descarta chuva forte e a temperatura cai bruscamente da tarde para a noite. Na semana que vem, o frio chega forte ao Rio Grande do Sul e poderá trazer a primeira geada do ano em território gaúcho, com marcas que poderão baixar de 5 graus. Tu ouviu isso? Ouvi, tô com frio, Jorge. 5 graus, é o inverno chegando. Muito bem, gente, olha só. Você sabia que durante esse período de pandemia da Covid-19 no Brasil, no mundo todo, né, a insegurança alimentar aumentou ainda mais? Mais de 116,8 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Esses números são da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, Glauco. A rede Pensan. E este é o tema do Fala Comunidade desta sexta-feira. Olha aí. A fome não tem dia, não tem hora, mas tem endereço. Vila Mato Sampaio, zona leste da capital. Aqui, a fome já esteve presente em várias famílias. Como é que vocês estão fazendo para se virar com alimentação? Eu faço alguns biquinhos quando aparece e às vezes é doação também, doação de alimentos que a gente ganha. Então, eu, meu marido e as minhas 3 filhas, mais um cunhado que está parando aqui comigo agora e o outro guri, filho do outro casamento do meu marido. Fora as doações, vocês têm alguma outra renda? Não, eu não consegui ainda pegar, nem o auxílio emergencial não consegui pegar ainda. Uma das poucas esperanças que o pessoal tem são algumas ONGs, como o Brechó para o Bem, que é organizado pelo Sabiá. Como é que funciona o Brechó Sabiá? Então, nós temos a página Brechó para o Bem no Instagram, onde as pessoas entram em contato conosco. A gente posta diariamente roupas que nós ganhamos e essas roupas elas são vendidas e as pessoas podem nos chamar ali através do Brechó para o Bem no Instagram, no direct, que a gente pode conversar e entrar em contato e ver através de doações ou também para vendas também. Dona Laides, quantas pessoas moram aqui? 6. No momento é só eu que estou trabalhando, tá bem difícil, por causa que é eu, 4 filhos, mais o marido, então fica bem difícil mesmo. Graças a Deus existem esses projetos sociais que ajudam muito a gente, né? Eu acho que seria bem mais difícil se não tivesse esses projetos, a gente estaria passando fome. E na semana que vem uma reportagem especial sobre a fome. Muito bem, 1h e 1 minuto, atenção. Os CEPERS, os professores entraram com uma solicitação, entraram na justiça a respeito da possibilidade de retorno às aulas a partir de segunda-feira. Glauco, o que tem de atualização sobre a posição do CEPERS, que é contra? O CEPERS se manifestou da seguinte forma, dizendo que o governo cedeu mais uma vez à pressão de interesses privados em detrimento do direito à vida e diz que espera que a justiça ainda mantenha a proibição da volta às aulas, alegando que as taxas de transmissão estão muito enormes ainda no Rio Grande do Sul, conforme palavras do CEPERS. E o sindicato também espera a resposta do Estado em relação à vacinação dos professores, que considera
fundamental para a volta às aulas aqui no estado, André. Vamos aguardar aí o que vai rolar no final de semana para a gente saber se segunda tem ou não retorno às aulas para anos somente ensino fundamental e os 2 primeiros anos, né, do ensino fundamental e educação infantil. 1h02, voltamos a falar de esporte, lembrando sempre que falamos para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Meus irmãos Glauco Paza, e coloca aí na tela o Jeremias Werneck, o mais conhecido como GG. GG, cadê o Thiago Nunes, GG? Eu tô na sala, tô esperando o Thiago, daqui a pouco ele vai não aparecer, tá na sala, Glauco, só um mas pouquinho. quem sabe a gente dá uma olhadinha. Não tá na sala. Ó, começou aqui, a contar. Tá na sacada. Eu não entendi. Tu entendeu, Glauco, tu entendeu. Ah, tá. Ó, Deus falou. Deus falou que vai começar em seguida a apresentação de Thiago Nunes, ele que assistiu ontem a vitória pela Sul-Americana. O Grêmio venceu por 2-1, mas assistiu apenas como torcedor. Né? Ele vai botar a mão na massa mesmo. Tá chegando aí, ó. Tá chegando aí, Glauco. Atenção, ao vivo, olha aí. Antes mostramos a apresentação do Tyson, né? E agora a apresentação boa sorte, bem-vindo. Sucesso. do Thiago Nunes. Ao vivo. Sucesso é o nosso. Junto a Marcos Herman, que é vice de futebol, né? Que, aliás, tomou posse também essa semana. Não dá para dizer tomou posse, assumiu oficialmente, né? Ele que já é da direção, mas recebeu esse encargo também agora de ser o vice de futebol. Tá aí o Thiago Nunes com a camisa, né? Personalizada. Vai sentar e daqui a pouco começa a falar já como técnico do Grêmio. Lembrando, né, GG, ele é gaúcho, de Santa Maria, ou seja, gente buena, 41 anos, já passou pelo Grêmio na base 2013 e 2014. Em seguidinha já vamos começar, eu acho, com as perguntas, inclusive. Boa tarde, senhores, amigos. E percebemos que também imprensa, máscara nada, né? Em nome da diretoria do Grêmio. Opa, em nome da diretoria do Grêmio, trancamos. Fui falar da máscara. Grande torcida tricolor. Eu gostaria de saudar o professor Thiago Nunes, está iniciando seus trabalhos hoje aqui no clube, e a quem nós dedicamos imensa expectativa de um trabalho brilhante, como ele já fez em outros clubes pelo nosso país. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Estamos muito felizes com a sua presença e vamos seguir essa rota de títulos que a gente vem tendo nos últimos anos. Se Deus Glauco, quiser. André, já vai aparecer a primeira pergunta aí, tá? Na expectativa. Tudo bom, Thiago? Boa tarde, seja bem-vindo de volta ao Futebol Gaúcho. Há cerca de 6 meses eu pude conversar contigo, te entrevistar, e naquela ocasião eu te fiz uma pergunta sobre o processo de renovação que o Grêmio faria depois que o Renato saísse. Eu até ia sugerir, enquanto ele responde, a gente botar os gols de ontem por cima, só para dizer que a gente mostrou, né? Porque foi a estreia contra La Equidad da Colômbia na Copa Sul-Americana. Tá aí, o Grêmio venceu por 2-1 e vamos escutar o Thiago enquanto isso. Quem vai equiparar o que fez o Renato, por tudo que ele representa no clube, a transição ela será mais leve. A partir de agora, o que tu pretendes fazer para que essa transição ela de fato seja leve, Thiago? Bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer publicamente a confiança da direção, a confiança que o nosso torcedor tem depositado no nosso trabalho. Dizer que fui muito bem recebido por todos aqui no clube, colegas que eu já tive a oportunidade de trabalhar em outra oportunidade, então estou muito feliz de voltar ao clube nesse momento tão importante. Continuo com a mesma opinião que tinha naquele período onde conversamos, foi um momento que tínhamos a mínima ideia que poderíamos vir ao clube em alguma circunstância. E, como falei já, o Renato, e uso as palavras do Dr. Marcos Herman, o Renato é insubstituível por toda a representatividade que ele tem do seu trabalho, na sua história, ligação com o clube. E nós não temos a mínima intenção de substituí-lo, e sim dar continuidade ao belo trabalho que ele vinha desenvolvendo, a todo o legado que ele deixa ao Grêmio, e aí que possamos ter a sabedoria e o equilíbrio de tomar as decisões necessárias junto com a direção para que possamos dar sequência a esses anos bons e competitivos que o Grêmio vem mantendo na última década. Ô GG, enquanto fazem uma nova pergunta aí, só destacando então, preservou o Renato como grande ídolo, né? E dizendo que vai continuar o trabalho do Renato, né?
trabalhar com garotos. E o Thiago Nunes chega com 2 auxiliares, né? Ele chega com 2 auxiliares, um analista de desempenho e deve fazer a estreia já contra o Ipiranga, em Erechim, Glauco. Conversar com o Renato sobre o Jean, sobre o grupo e o ambiente do Grêmio de uma forma geral? Eu já conversei com o Renato ontem rapidamente via telefone, ele foi muito receptivo comigo, né, foi muito carinhoso e a ele eu estendo meu agradecimento público. Não entramos em detalhes técnicos ou táticos, muito mais, né, em questões de receptividade pela minha chegada. O Jean é um atleta, né, que tem potencial técnico, um atleta que eu já tive a oportunidade de trabalhar quando mais jovem, já provou em outras circunstâncias que tem qualidade para vestir a camisa do Grêmio em alto nível, né? Mas assim como ele, temos outros jogadores jovens que têm esse potencial, jogadores que merecem o mesmo nível de atenção e receptividade por minha parte, para que eles possam ter a tranquilidade de desenvolver o seu trabalho. Lógico que qualquer processo de transição do jovem à equipe principal, ele também depende de jogadores mais experientes, jogadores que tenham a capacidade de dar o suporte também dentro do campo a esses atletas terem o direito ao erro. Bom, Glauco e Jeremias, a gente já está indo para o encerramento. Um rápido recado para a gente encerrar em seguida. A gente continua acompanhando essa entrevista, né, Jeremias? E qualquer novidade durante a nossa programação, segunda edição também com o Chemali, né? Muito bem, Jeremias. Combinado. Tá certo. E a gente segue então. Aí, portanto, o técnico gremista nesse momento sendo apresentado. E aí, lembrando só, André, tem rodada no final de semana do Gauchão, tá? Grêmio Esportivo. O Internacional enfrenta o Ipiranga. E fica a expectativa agora de Thiago Nunes ali à beira do campo, realmente. Portanto, aí a entrevista coletiva, de imprensa do novo técnico Thiago Nunes do Grêmio. Bom, a gente vai encerrando, agradecendo a audiência, a companhia, os nossos 2 colegas, nossa equipe de esporte vai estar acompanhando e trazendo todos os detalhes às 19h20. E nós voltamos na segunda-feira. Um excelente final de semana a todos. Até lá. Obrigado pela companhia. Tchau.